Empresas públicas, pontos fundamentais. As empresas públicas desempenham um papel significativo no cenário econômico e social de um país, sendo uma das formas de atuação direta do Estado na economia. Essas entidades são constituídas com o objetivo de atender a finalidades de interesse público, como promover o desenvolvimento de setores estratégicos, oferecer serviços essenciais à população e fomentar a inclusão social. Elas são regidas por normas específicas que as diferenciam das empresas privadas e das autarquias, equilibrando sua natureza empresarial com sua função pública. No Brasil, as empresas públicas são criadas e organizadas segundo as diretrizes da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna estabelece que a criação dessas entidades deve ser autorizada por lei específica, o que reforça a necessidade de um processo legislativo que legitime sua instituição. Essa autorização legislativa busca garantir que a criação de uma empresa pública seja de fato necessária e esteja alinhada com os interesses da coletividade, evitando a proliferação de entidades que possam gerar ônus desnecessários aos cofres públicos. Uma característica fundamental das empresas públicas é sua personalidade jurídica de direito privado, mesmo sendo controladas integralmente pelo Estado. Isso significa que elas estão sujeitas a regras do regime jurídico privado, como o Código Civil e a Lei das Sociedades Anônimas, mas com adaptações necessárias para atender às suas finalidades públicas. Por exemplo, ao contrário das empresas privadas, as empresas públicas devem seguir princípios como eficiência, moralidade e publicidade, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Essas entidades podem atuar em diferentes setores da economia, desde atividades de infraestrutura, como energia e transporte, até serviços sociais, como saúde e educação. Um exemplo clássico no Brasil é a Caixa Econômica Federal, que atua em áreas estratégicas como habitação, saneamento e inclusão financeira. Outro exemplo é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é responsável pela logística de entrega de correspondências e encomendas em todo o território nacional. A estrutura organizacional das empresas públicas é moldada para permitir sua eficiência operacional. No entanto, elas não estão imunes a exigências de controle e fiscalização, uma vez que utilizam recursos públicos. O Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle têm a atribuição de supervisionar suas atividades, garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira eficiente e transparente. Outro aspecto relevante é o regime de contratação de pessoal. Embora as empresas públicas sejam regidas pelo direito privado, a admissão de seus empregados deve ser precedida de concurso público, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Isso visa assegurar isonomia e meritocracia no ingresso dos trabalhadores, além de evitar práticas de nepotismo ou favorecimentos políticos. No tocante à tributação, as empresas públicas estão sujeitas a um regime diferenciado. Algumas podem gozar de imunidade tributária em relação a impostos que incidam sobre seu patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais, conforme disposto no artigo 150, inciso 6º, alínea A da Constituição Federal de 1988. Essa imunidade visa evitar que o Estado tribute a si próprio, mas não se aplica a empresas públicas que atuem em regime de livre concorrência, como ocorre em setores econômicos como telecomunicações e transporte aéreo. As empresas públicas também enfrentam desafios complexos no que tange à governança e à prevenção de práticas ilícitas. Casos de corrupção e má gestão em algumas dessas entidades, como os que ocorreram em grandes empresas estatais brasileiras nos últimos anos, evidenciam a necessidade de um fortalecimento dos mecanismos de compliance e transparência. A adoção de programas de integridade, alinhados às melhores práticas internacionais, tem se mostrado essencial para mitigar riscos e assegurar a credibilidade dessas instituições. O financiamento das atividades das empresas públicas é um ponto que merece destaque. Muitas vezes, elas dependem de aportes do Tesouro Nacional para sustentar suas operações ou expandir projetos estratégicos. Contudo, essa dependência pode gerar tensões entre os objetivos empresariais e as restrições fiscais do governo, especialmente em períodos de crise econômica. Uma alternativa que tem sido adotada é a busca por parcerias com o setor privado, como forma de atrair investimentos e ampliar a eficiência na prestação de serviços. No campo das políticas públicas, as empresas públicas são instrumentos valiosos para a implementação de programas governamentais. Elas têm capacidade de responder rapidamente a demandas sociais,
como a construção de moradias populares ou a ampliação da rede de saneamento básico. Por outro lado, sua atuação deve ser constantemente avaliada para evitar distorções, como o desvirtuamento de seus objetivos originais ou a concorrência desleal com empresas privadas. As diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista também são relevantes. Enquanto as empresas públicas têm capital integralmente detido pelo Estado, as sociedades de economia mista possuem participação de acionistas privados. Essa distinção afeta tanto a forma de atuação quanto as obrigações legais dessas entidades, especialmente no que se refere à transparência e à prestação de contas. No cenário internacional, as empresas públicas brasileiras têm desempenhado um papel importante na projeção do país. Algumas dessas entidades, como a Petrobras e a Eletrobras, possuem atuação global, contribuindo para a inserção do Brasil em mercados estratégicos e para a atração de investimentos externos. No entanto, essa atuação exige cuidado redobrado com questões ambientais e sociais, dada a crescente pressão por práticas empresariais sustentáveis. Por fim, as empresas públicas continuam sendo um tema central no debate sobre o papel do Estado na economia. Enquanto alguns defendem sua privatização, argumentando que a iniciativa privada é mais eficiente na gestão, outros destacam a importância dessas entidades para a promoção do desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades. Essa discussão reflete os desafios de conciliar interesses públicos e privados em um contexto de transformação global. Com base em seus exemplos e particularidades, as empresas públicas representam tanto um instrumento poderoso de ação estatal quanto uma fonte de desafios que requerem atenção contínua para alcançar um equilíbrio entre eficiência, transparência e compromisso social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!